Vamos, pessoal, preparar esse delicioso pão língua de sogra. Eu tenho aqui uma xícara de chá de leite morno, medida de xícara 240 ml, e 10 gramas de fermento seco para pão. Esse morninho é aquele morno para frio, tá, pessoal? Agora eu misturo o fermento no leite para dar uma dissolvida nele. Feito esse processo, vamos para os próximos ingredientes. Agora venho com o açúcar, pode ser o cristal, pode ser o refinado. Então foi 1, 2, 3, 4, 5 colheres, tá? De açúcar, 5 colheres de sopa de açúcar. E sempre gosto de misturar, coloco o ingrediente, já misturo, porque assim a minha massa vai ficando homogênea, bem misturada. Agora, adiciono ovos, são 3 ovos, ok? Ovos, temperatura ambiente. É sempre importante utilizar os ovos em temperatura ambiente para não comprometer aí o crescimento da sua massa, tá bom? Então, sempre é recomendado usar os ovos em temperatura ambiente. Então, misturei tudo. Agora venho com a farinha de trigo. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Já vou colocar todo de uma vez. E agora vou misturar. Pode ser que precise um pouquinho mais de farinha. Tudo aí vai depender do tamanho dos ovos, o tipo de farinha que você vai estar utilizando. Então vamos misturar bem. Aproveita, não é inscrito já, se inscreva no canal, dá aquele like, deixa aqui no comentário se você já fez esse tipo de pão na sua casa, tá bom? E qual o pão que você gosta mais de fazer na sua casa? Aqui no canal tenho várias receitas de pão, tem pães com bastante visualização que o pessoal gosta de fazer. E aqui também tenho 2 colheres de sopa, ó, bem cheia, de margarina, pode ser manteiga também, tá? Também está em temperatura ambiente. Já misturo aqui. E por último vou colocar o sal, tá? É uma colherzinha de café de sal para agregar aqui na nossa massa. Então vocês estão percebendo que é uma massa bem fácil de fazer, não tem segredinhos, o importante é você seguir o passo a passo e as dicas que eu vou passando aqui para vocês. Então adicionei o sal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar essa massa para a bancada, tá bom? Para minha mesa, já deixei ela limpinha. E vamos sovar essa massa. Como eu disse, se precisar eu vou polvilhando um pouquinho de farinha, ok? Para ir acertando o ponto da massa. Com essa massa você pode fazer outros tipos de pães, fica um pão bem saboroso, gostoso, tá bom? E não é difícil de fazer, tá, pessoal? Ó, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu polvilho um pouquinho de farinha na mesa e vou sovar essa massa. Quanto tempo, Marcos, você sova a massa desse pão? Pessoal, em média, eu fiquei sovando aqui uns 5 minutinhos. Se quiser sovar mais tempo, pode estar sovando, tá? Aí vai da sua disposição, do tempo que você tem na sua casa. E aqui, ó, vamos fazendo assim. A massa, ela tá grudando um pouquinho, então talvez precise mais um pouquinho de farinha. Mas sempre colocando aos poucos para não deixar aquela massa dura. Ok, pessoal? Então vai fazendo esse processo, que não tem segredo. Ela tá grudando um pouquinho. Então eu coloquei mais um pouquinho aqui de farinha, ó. E aqui, ó, ela já chegou no ponto, tá? Fiquei 5 minutos sovando. Coloco dentro dessa bacia, vou tampar a bacia e vou deixar uns de 10 a 20 minutos essa massa descansando aqui, fechadinha, ou dentro de um saco plástico, deixa ela descansando. E vamos preparar agora esse recheinho para colocar no pão. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de amido de milho. Eu já dou uma misturadinha aqui, porque agora eu vou adicionar o leite, tá bom?
Aqui eu tenho 1,5 xícaras de leite. O que eu faço? Eu adiciono o leite aos poucos para dissolver o amido de milho. Então é só você ir misturando bem. E agora adiciono o restante do leite. Foi total 1,5 xícaras de leite, relembrando aqui com vocês. E tenho também uma gema de ovo que eu já passei na peneira, tirei a película, tá bom? Da gema de ovo, ó, eu faço assim, ó, coloco um pouquinho do leite aqui. E coloco aqui dentro. Coloco, agora sim vou acender aqui o fogo do fogãozinho para cozinhar o nosso creme, tá bom? O fogo está desligado, agora eu acendo, vou mexendo fogo médio até esse creme encorpar. Tudo bem? Feito isso, encorpou o creme, vai mexendo, deixa cozinhando pelo menos uns 2 minutinhos, como está aqui, ó. Aqui já tá uns 2 minutinhos, ó, nesse ponto, sempre mexendo. Ficou uns 2 ou 3 minutinhos aí cozinhando. Você já pode até mesmo desligar o fogo. Aqui eu já desliguei. E agora eu vou adicionar meia caixinha de leite condensado. Eu gosto de fazer esse creme para esse pão assim, porque você já vai esfriando o creme, né? Porque estamos colocando ingredientes frios aqui, temperatura ambiente, então quer dizer, esse creme vai esfriar mais rápido. E também eu gosto de colocar um pouquinho de essência de baunilha, tá? Foi uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Não tem baunilha, pode fazer sem, tá? Eu gosto de pôr baunilha que dá um saborzinho a mais. E tenho 70 gramas de coco ralado em flocos. Então, tudo está com o fogo desligado. E agora, pessoal, é só misturar tudo muito bem. Reserva, deixa dar uma esfriadinha. Tá? Porque depois vamos colocar esse nosso creme de coco no nosso pão. Então, vamos lá, ó. Ficou uns 20 minutos aqui crescendo. Vou retirar a massa aqui de dentro da bacia, que vamos moldar os nossos pães. Então, eu coloquei um pouquinho de farinha aqui. É uma massa bem maleável, gostosa de trabalhar com ela. E agora eu vou dividir, tá, pessoal? O tamanho é você que vai escolher. Então, eu faço desse jeito, ó. O tamanho, o formato do pão, aí você pode fazer também, usar da sua criatividade. Se quiser fazer um pão bem grande, dá para fazer 2 pães. Então, eu vou dividir aqui, ó, 3, 4, deu 5 partes. Não estão todas iguais, tá? Mas se você quiser fazer, você pode até mesmo pesar. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que eu vou modelar o pão. Todo é da mesma maneira, tá? A massa ó, é bem maleável, como eu disse para vocês. Eu vou abrindo ela com o próprio dedo, não precisa pegar rolo de macarrão, nada disso. Tá, ó, vou jogar um pouquinho de farinha. Porque, como eu disse, a massa ela é bem maleável, eu gosto de deixar ela assim, porque eu acho que o pão fica mais saboroso. Então, ó, feito esse processo, ó, abri a massa. Sempre vai virando de um lado e do outro, para ela não grudar na mesa. E vou enrolando ó, do lado maior para o menor. Feito esse processo, eu sempre dou uma apertadinha no pão, ó, faço desse jeito, pode fazer sem dó, tá bom? Pois ele vai crescer, vai ficar bem bonito o nosso pão, ok? Já deixei uma forma untada com óleo, vou colocar aqui dentro, tá bom? Aí eu ia colocar desse jeito, aí depois eu mudei aqui de ideia, ficar melhor assim, vai caber mais pães assim. E você vai fazer esse processo com todos aí os pães, ok? E eles vão ficar dessa maneira que eu vou mostrar. Feito isso, você vai cobrir com plástico, vai deixar esse pão crescer até ele dobrar de volume, tá bom? Quanto tempo, Marcos? O meu ficou em média aqui de uns 50 minutos. Isso vai depender aí de região para região. Ó, passado uns 50 minutos,
Ó, eles cresceram, ó, como ficaram bonitos. Sempre gosto de colocar esse saquinho porque protege o pão e faz um efeito estufa, ajuda a massa a crescer mais rápido. E agora eu vou aplicar aquele creme sobre a nossa massa, tá bom? O creme eu coloquei numa manga de confeitar porque facilita, mas se não tiver a manga de confeitar, você vai com cuidado colocando com uma colher, tá bom? Ó, eu vou fazendo assim. Tá? Essa quantidade de creme que eu ensinei a fazer dá exatamente para fazer esses pães, tá bom? Isso você já pode deixar o seu forno lá pré-aquecendo, 10, 15 minutos, 180 a 200 graus. Aí, pessoal, depende muito do forno de cada um. Bom, forno pequeno, forno grande, tudo isso varia de tempo para assar, tá bom? Então, ó, feito isso, eu vou levar para assar em média de 30 a 40 minutos, dependendo do forno de cada um. O meu, pessoal, ó, já assou aqui, ficou 40 minutos, mas podia ter deixado menos, que o meu ficou bem coradinho debaixo do pão, tá bom? Porque o meu forno, ele tende a assar mais embaixo do que na parte de cima. Tá bom? Então, ó, tirei o pão, agora tô passando uma geleia de brilho. Ah, você não ensinou a fazer a geleia de brilho? Gente, é super fácil. Anota aí, eu vou deixar na descrição do vídeo. Foi meia xícara de água, 3 colheres de açúcar, 1 colher de amido de milho e 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Levei ao fogo, engrossou, virou como um mingauzinho, tá pronto. É isso, tá bom? E eu vou deixar a quantidade que utilizei anotado aqui na descrição do vídeo. E aí é só você passar nos pães, não precisa deixar o pão esfriar e nem a geleia também esfriar, tá bom? E aqui, já passei nos pães, tá bom? Aqui tem 5, tem um outro que eu deixei fora aqui porque não ia caber em cima da tábua, tá bom? Mas toda essa geleia dá para fazer, passar nos 6 pães, ok? E sempre aqui eu vou deixar a recomendação, fica de olho no seu forno, para não deixar, às vezes, ficar muito dourado, a não ser que você goste. Tá bom? Tem gente que gosta do pão mais branquinho, então você tem que ficar de olho. Tá uns 30 minutinhos lá, dá uma olhadinha em cima, dá uma olhadinha embaixo do pão para ver se tá bem douradinho. Tá? Do jeito que você gosta ou mais clarinho. Tá? Mas, ó, fica super fofo. Olha a fofura, gente, do pão, ó. Fofinho, fica macio. Deliciosa essa receita. Eu espero que tenha gostado. Faça na sua casa. Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.